Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando, quer vir aqui para o atendimento online? Onde vou mergulhar na sua história, vou entender aí os detalhes da sua história. Por quê? Porque cada história é única. Então, você vem aqui para o atendimento online, a gente bate papo e eu consigo, então, te ajudar nessa situação que porventura você esteja passando. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções, de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: meu relacionamento acabou, pois por qualquer coisa a pessoa queria terminar, até que ele terminou e quis voltar e eu disse que não. Isso é algum comportamento relacionado a pessoas inseguras? Então, ou seja, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Então, aqui eu fiz algumas anotações para que a gente consiga entender o que pode acontecer, não significa que é certo. Esse tipo de comportamento, terminar e depois querer voltar repetidamente, costuma ser sinal de conflitos emocionais mais profundos. Então, vamos pensar em algumas causas que podem estar por trás disso. Primeiro, o que a gente chama de ambivalência emocional. Por que ambivalência? Porque a pessoa sente amor e conexão, mas também medo, insegurança, frustração, e isso acaba gerando um puxa-empurra. Eu puxo você para perto, ao mesmo tempo depois eu te empurro. Então eu quero que a gente volte, depois eu termino de novo. Eu quero que a gente volte, termino de novo. Quando está perto, a pessoa se sente sufocada ou insegura. Só que quando se afasta, aí a pessoa sente falta e idealiza o relacionamento. Um outro ponto, gente, que pode causar isso da pessoa terminar e voltar, é que, lógico, Bom, isso aqui não é novidade. Instabilidade emocional, certo? Ou pode ser também alguns traços de personalidade. Mas é uma instabilidade emocional. Então, pode haver traços, do quê? De imaturidade emocional. Então, a pessoa tem dificuldade de lidar com frustração, com conflito. Então, aconteceu um conflitozinho, a pessoa já quer terminar. Aconteceu, ela quer terminar. Por quê? Por causa dessa imaturidade emocional. Por isso você está vendo? Imaturidade é uma coisa infantil. A criança, ela consegue lidar com a frustração, não consegue. Por isso que ela sai chorando, não é? Ela estava perdendo lá no jogo, estava jogando um jogo de tabuleiro lá com os amiguinhos. Estava perdendo. Ela levanta, ela vai embora, ela chora. Dependência emocional. A pessoa, às vezes, ela tem tanta dependência de você e, ao mesmo tempo, a dependência geralmente vem também da insegurança, então ela se sente insegura e ela, então, acha que não é amada suficientemente. Ela te ama, você é dependente de você, mas não sente que é amada, então ela termina. E sabe por que ela termina? Primeiro, porque ela acha que ela está sofrendo sendo dependente. E segundo, porque ela termina esperando que você vá correr atrás. E se você corre atrás é porque você ama. Então, olha isso que doido, É como se eu quisesse uma prova de que você de fato gosta de mim. Porque eu sinto que eu te amo, mas pela minha insegurança, eu não me sinto amada. Então, eu termino porque no fundo eu quero que você corra atrás de mim e aí então isso é um alívio para mim, Ameniza a minha insegurança. Ah, não, agora eu sinto que você se importa comigo. Mas isso é péssimo, gente? Então você já imaginou uma pessoa que precisa disso para se sentir amada? Ela vai terminar frequentemente. E claro, aí tem também alguns transtornos de personalidade, como por exemplo o borderline, onde as emoções elas são muito intensas, oscilantes. Então isso que pode fazer com que a pessoa também termine, volte, termine, volte, termine e volte. Lembrando que isso aqui, gente, a gente está colocando as coisas, isso aqui não é diagnóstico, hein? Ah, então eu tô com uma pessoa que ela termina e volta. Ah, então ela é borderline?
Não, gente, a gente está citando esse exemplo do borderline em meio a tantas outras coisas que a gente está colocando aqui. Um outro ponto é que, às vezes, né, tem problemas no relacionamento que estão mal resolvidos. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela quer terminar para escapar de conflitos que ela não sabe ou não quer resolver. Só que quando ela se afasta, né, já que ela não quer resolver ou não sabe resolver esses conflitos, situações que ficaram não resolvidas dentro de um relacionamento, então ela quer fugir disso, então ela pede para terminar. Só que quando depois, né, ela se afasta, o término aconteceu, ela sente falta dos momentos bons, o que gera o ciclo da volta, né, de querer voltar. Um outro ponto que pode acontecer aí também, nesse termina, volta, é a manipulação emocional, ainda que de maneira inconsciente. A manipulação emocional é sim, sabe por quê? Porque em alguns casos, esse comportamento, ou seja, a manipulação emocional, esse comportamento pode ser usado para testar o amor do outro. Se ele voltar é porque ele me ama, o que eu falei anteriormente, da dependência emocional. Então aqui, na verdade, eu tenho uma manipulação emocional. Eu estou testando a outra pessoa. Ah, eu terminei, né? Então se ele vier atrás é porque realmente me ama. Essa manipulação emocional também, ela vai no sentido de eu querer ganhar poder sobre a relação. Eu quero ganhar o controle do relacionamento. Então, assim, eu termino, aí o outro implora para querer voltar, entendeu? Então, eu estou no controle. Ou, claro, né, gente? Termino porque eu quero provocar ciúme, porque eu quero ver a reação da pessoa. Que besteira, né? Bom, por fim, se você está numa situação dessa, se você é a pessoa que está sempre terminando e depois querendo voltar, pergunte-se, por que eu quero terminar? Faça essa pergunta. Por que eu estou querendo terminar? O que eu tenho de concreto para querer pôr fim nesse relacionamento? E por que eu sempre volto? O que me faz voltar? Agora, veja bem, se você é a outra pessoa, que é o caso da querida que mandou a questão aqui, ou seja, se eu sou aquela pessoa que estou convivendo, estou me relacionando com uma pessoa que está sempre terminando comigo e depois querendo voltar, então, cara, eu não estou aguentando mais isso. Então, assim, estabeleça limites claros. Relacionamentos não devem ser uma montanha-russa constante. Quem que aguenta? Você vai se tornar uma pessoa ansiosa, porque você nunca sabe o que vem, né? Hoje terminou, amanhã voltou. Depois isso aconteceu de novo. Então, quer dizer, eu fico num relacionamento totalmente instável. É uma montanha-russa. Então, isso me gera ansiedade. Então, eu preciso estabelecer limites claros. Converse com calma também com a outra pessoa, né? Diga, por exemplo, para ela, olha, eu percebo que a gente está repetindo esse ciclo. Escuta, o que você realmente sente? O que precisa mudar para nós sermos, de fato, estáveis? Para a gente não ficar mais nessa montanha-russa. E aí, lógico, né? Você tem que avaliar se essa dinâmica, esse relacionamento que você está vivendo com essa dinâmica, se isso está te desgastando mais do que trazendo crescimento. Então, tudo isso está me desgastando muito mais do que trazer um crescimento, porque relacionamento é para a gente crescer junto, é para a gente ser parceiro, companheiro, é para ter paz de espírito também, né, gente? Então, questione-se, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.